Enquanto apagava as luzes do escritório, ela sussurrou sem perceber: "Nunca tive um aniversário." O milionário ouviu. E no dia seguinte, transformou aquela simples frase em o momento mais inesquecível da vida dela. A chuva fustigava os vidros do elegante restaurante no coração de Lisboa. Rafael Mendes, 35 anos, observava as gotas escorrerem pela janela enquanto girava distraidamente a taça de vinho tinto entre os dedos. O Jardim do Mar era um dos estabelecimentos mais exclusivos da cidade, frequentado apenas pela elite portuguesa, políticos, celebridades e empresários como ele. "Senhor Mendes, posso trazer mais alguma coisa?" perguntou o maître, inclinando-se respeitosamente. Rafael fez um gesto negativo com a mão. O jantar de negócios havia terminado há 20 minutos, mas ele não sentia vontade de voltar para seu apartamento vazio no Chiado. Havia algo na chuva desta noite que evocava memórias distantes, de um tempo antes das contas bancárias milionárias, dos carros de luxo e das constantes viagens internacionais. Seu celular vibrou sobre a mesa. Era Diana, sua assistente. "Senhor Mendes, lembro que amanhã tem reunião com os investidores chineses às 8 horas. O motorista passará às 7h15. Respondeu com um breve "obrigado" e guardou o aparelho. Aos 35 anos, Rafael Mendes havia construído um império no setor de tecnologia, transformando uma pequena startup em uma multinacional avaliada em milhões. Seus aplicativos de gestão financeira revolucionaram o mercado europeu e agora expandiam para a Ásia. Era o exemplo perfeito de sucesso, ao menos no papel. A revista Forbes Portugal o destacara recentemente como o solteiro mais cobiçado de Lisboa. O artigo mencionava sua fortuna estimada, seus investimentos filantrópicos, suas propriedades. O que não mostrava era a solidão que o acompanhava nas noites como esta. Decidiu pedir a conta. Enquanto esperava, seu olhar vagou pelo restaurante quase vazio àquela hora. Foi quando notou a jovem. Ela trabalhava na área de serviço, organizando talheres e guardanapos para o dia seguinte. Cabelos castanhos presos em um coque simples, uniforme discreto. Mas havia algo em sua expressão concentrada, na delicadeza de seus movimentos, que capturou a atenção de Rafael. De repente, um dos garçons se aproximou dela, sussurrando algo que a fez sorrir timidamente. Outro funcionário se juntou, e logo um pequeno cupcake com uma vela foi colocado diante dela. Rafael observou intrigado como seu rosto expressou surpresa e então embaraço quando os colegas começaram a cantar "Parabéns a você", em voz baixa. Ela apagou a vela rapidamente, olhando ao redor como se temesse que alguém reclamasse daquele momento de celebração. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, ela corou visivelmente, abaixando o olhar de imediato. Algo naquela cena despertou a curiosidade de Rafael. Impulsivamente chamou o maître novamente. "Aquela funcionária?" perguntou discretamente. "É aniversário dela?" "Sim, senhor", respondeu o homem um pouco hesitante. "Peço desculpas por qualquer inconveniente. Garantimos que o serviço não será prejudicado." "Não há problema algum", tranquilizou Rafael. Na verdade, gostaria de pagar uma garrafa de champanhe para ela e os colegas celebrarem apropriadamente depois do expediente. O maître pareceu surpreso, mas assentiu. "Muito generoso, Sr. Mendes. Farei isso imediatamente. E mais uma coisa", acrescentou Rafael, tirando um cartão de visitas de sua carteira. "Poderia entregar isso a ela? Diga que desejo feliz aniversário." Enquanto observava o maître se afastar, Rafael se perguntou por que havia feito aquilo. Não era de seu feitio estabelecer contato com estranhos, muito menos funcionários dos lugares que frequentava. Anos de exposição pública o haviam tornado cauteloso com novas conexões. Pagou a conta e levantou-se para sair. Ao passar próximo à área de serviço, captou um vislumbre da jovem recebendo seu cartão. Ela ergueu o olhar surpresa, e seus olhos encontraram os dele novamente, olhos castanhos profundos que pareciam carregar histórias que ele subitamente desejou conhecer. Rafael acenou discretamente e saiu para a noite chuvosa, onde seu motorista já o aguardava. Dentro do luxuoso Mercedes, afrouxou a gravata e respirou fundo, tentando entender o que acabara de acontecer. Por alguma razão inexplicável, a imagem daquela jovem apagando a vela de um pequeno cupcake
permaneceu em sua mente durante toda a viagem de volta. Na manhã seguinte, em meio à agitação de mais um dia repleto de compromissos, Rafael quase havia esquecido o incidente do restaurante. Quase. Durante a reunião com os investidores chineses, pegou-se distraído, pensando naqueles olhos castanhos. À tarde, quando Diana entrou em seu escritório com a agenda atualizada, notou um envelope simples sobre sua mesa. "O que é isso?" perguntou, apontando para o envelope. "Foi entregue na recepção há 1 hora", respondeu Diana, "de uma senhorita chamada Inês Almeida." Rafael sentiu uma curiosidade imediata. Abriu o envelope após Diana sair e encontrou um cartão simples com uma mensagem manuscrita em letra elegante. "Caro Sr. Mendes, obrigada pela gentileza inesperada. Foi o presente de aniversário mais surpreendente que já recebi. Respeitosamente, Inês Almeida." Anexado ao cartão, havia o seu próprio cartão de visitas devolvido intacto. Rafael sorriu, intrigado com o gesto. Ela poderia facilmente ter guardado o cartão, usado a conexão para alguma vantagem, como tantos haviam tentado fazer antes. Em vez disso, devolveu-o com uma nota de agradecimento, sem pedir absolutamente nada. Sem pensar muito, pegou o telefone e ligou para o Jardim do Mar. O apartamento de Inês ficava no 3º andar de um prédio antigo no bairro da Graça. Sem elevador, com escadas de madeira que rangiam a cada passo, o edifício conservava o charme decadente de uma Lisboa que resistia à gentrificação. "Foste mesmo convidada para jantar pelo Rafael Mendes?" perguntou Mariana, sua colega de apartamento e amiga de infância, ainda incrédula, enquanto observava Inês experimentar o único vestido formal que possuía, um modelo azul marinho simples, comprado em uma liquidação há 2 anos. "Foi só um gesto de educação", respondeu Inês, tentando soar casual enquanto ajustava o vestido. "Provavelmente nem vai aparecer. O homem mandou enviar um convite formal ao restaurante onde trabalhas, com motorista para te buscar às 20 horas. Isso não é um gesto de educação, Inês. É praticamente um encontro." Inês suspirou, observando seu reflexo no espelho da pequena sala. Aos 28 anos, Inês Almeida levava uma vida muito diferente daquela que havia sonhado. Filha de pescadores da pequena vila de Ericeira, havia chegado a Lisboa 10 anos antes para estudar literatura na universidade. Quando seus pais faleceram em um acidente de carro no 3º ano da faculdade, teve que abandonar os estudos e aceitar qualquer trabalho disponível para sobreviver. "Não é um encontro", insistiu ela, tentando convencer a si mesma. "Provavelmente quer oferecer algum trabalho melhor por pena. Ou pior, tem outras intenções." "Nem todo homem rico tem más intenções", argumentou Mariana. "E mesmo que tenha, um jantar no Eleven não faria mal." "Quando foi a última vez que comeste em um restaurante com estrela Michelin?" "Nunca", respondeu Inês sorrindo levemente. "Só limpo as mesas deles." O som da campainha interrompeu a conversa. Mariana correu para atender, voltando com uma caixa elegante nas mãos. "Entregaram isso para ti, sem remetente." Intrigada, Inês abriu a caixa com cuidado. Dentro, encontrou um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de livro. Um cartão acompanhava a joia. "Soube que teve que abandonar o curso de literatura. O livro é para lembrar que algumas histórias ficam em pausa, mas podem ser retomadas. Sem compromissos, apenas um jantar entre 2 desconhecidos. R.M." "Como ele sabe sobre a literatura?" murmurou Inês confusa. "Provavelmente pesquisou sobre ti", respondeu Mariana com naturalidade. "É o que eu faria se fosse bilionária e estivesse interessada em alguém." Inês sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de que Rafael Mendes havia se interessado o suficiente para descobrir detalhes sobre sua vida era simultaneamente lisonjeira e perturbadora. Pegou o colar, admirando o pequeno pingente prateado. "É bonito", admitiu relutantemente. "E perfeito para o vestido", completou Mariana, já pegando a joia para ajudá-la a colocar. "Se não quiseres ir, posso ligar e cancelar, mas, sinceramente, acho que deverias dar uma chance. O pior que pode acontecer é ganhares uma refeição incrível." Às 19h55, um Mercedes preto estacionou em frente ao prédio de Inês. Nervosamente, ela desceu as escadas, surpreendendo-se ao ver Rafael Mendes em pessoa, e não apenas um motorista, esperando ao lado do carro. Ele vestia um terno cinza impecável, mas sem gravata.
dando-lhe um ar mais casual do que nas fotos que ela vira online durante uma rápida pesquisa. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Senhorita Almeida, cumprimentou, estendendo a mão. Obrigado por aceitar meu convite. Pode me chamar de Inês, respondeu ela, apertando sua mão brevemente. E obrigada pelo colar. Não precisava. Combinou perfeitamente, comentou ele, notando o pingente em seu pescoço. O carro está à nossa disposição, mas pensei que talvez preferisse caminhar um pouco. O restaurante não fica longe daqui, e a noite está agradável. Inês assentiu, apreciando a sugestão. Caminhar lhe daria tempo para acalmar os nervos, além de evitar o constrangimento de ficar confinada em um carro luxuoso com um homem que mal conhecia. Então, começou Rafael enquanto caminhavam pelas ruas de Pedra da Graça, trabalha no Jardim do Mar há quanto tempo? Quase 2 anos, respondeu Inês. Antes disso, trabalhei em vários lugares, cafés, livrarias, até mesmo como guia turística por um tempo. Uma trajetória interessante. E a literatura? O cartão mencionou que teve que abandonar o curso. Inês hesitou. Não estava acostumada a falar sobre seu passado, especialmente com estranhos. Perdi meus pais no 3º ano da faculdade. As coisas ficaram complicadas financeiramente. Rafael assentiu, sem pressionar por mais detalhes. Lamento por sua perda. Caminharam em silêncio por alguns momentos, até que Inês decidiu mudar o assunto. E o senhor? A imprensa fala muito sobre seus negócios, mas pouco sobre a pessoa. Rafael sorriu. Também pode me chamar pelo nome. E sim, prefiro manter minha vida pessoal fora dos holofotes. A verdade é muito menos glamourosa do que imaginam. Passo a maior parte do tempo em reuniões tediosas ou viajando entre aeroportos. Deve ser interessante, no entanto, comentou Inês. Conhecer lugares diferentes, ter a liberdade de ir e vir. Liberdade é uma palavra curiosa, refletiu Rafael. Às vezes, quanto mais recursos se tem, menos livre se é. Cada movimento observado, cada decisão analisada por acionistas, concorrentes, imprensa. Chegaram ao Eleven, um dos restaurantes mais exclusivos de Lisboa, localizado no último andar de um edifício com vista panorâmica para a cidade. Inês sentiu-se imediatamente deslocada, consciente de que seu vestido simples destoava da clientela elegante. Rafael, percebendo seu desconforto, murmurou: reservei uma mesa privativa, mais tranquilo para conversarmos. Foram conduzidos a uma área separada, com vista para o Tejo iluminado pelas luzes da noite. Um sommelier aproximou-se imediatamente, apresentando a carta de vinhos a Rafael, que após uma breve consulta a Inês, escolheu um tinto português. Então, disse Rafael depois que o sommelier se afastou, confesso que estou curioso. Por que devolveu meu cartão? Inês tomou um gole de água, ganhando tempo para formular sua resposta. Pareceu o correto a fazer. Não queria que pensasse que eu tinha expectativas. A maioria das pessoas teria guardado, usado a conexão, pedido emprego, investimento, qualquer coisa. Não sou a maioria das pessoas, respondeu Inês com uma ponta de orgulho. Rafael sorriu. Claramente não. É por isso que estamos aqui. O jantar prosseguiu com uma conversa surpreendentemente fácil. Inês descobriu que, apesar de sua riqueza e posição, Rafael era um bom ouvinte e possuía um humor irônico que a fazia rir. Falaram sobre livros. Ele era um leitor voraz de ficção histórica. E sobre Lisboa, cidade que ambos amavam, embora a conhecessem por perspectivas tão diferentes. Foi durante a sobremesa, quando Inês mencionou casualmente que seu aniversário sempre fora uma data sem grandes celebrações, que a conversa tomou um rumo inesperado. Mesmo quando criança? Perguntou Rafael, genuinamente curioso. Inês mexeu no mousse de chocolate à sua frente, hesitante. Meus pais eram pessoas simples, trabalhavam muito. Aniversários não eram prioridade. Mas houve festas, presentes? Na verdade, Inês hesitou. Então continuou em voz baixa, quase para si mesma. Nunca tive um aniversário. Não uma celebração de verdade. A confissão simples pairou entre eles, carregando mais peso do que as palavras sugeriam. Rafael a observou atentamente, notando a vulnerabilidade momentânea em seus olhos. É por isso que ficou tão surpresa com o cupcake no restaurante, concluiu ele. Inês assentiu. Foi gentileza dos meus colegas. Normalmente o dia passa sem nenhuma menção especial. Algo na simplicidade daquela revelação
tocou Rafael profundamente. Ele, que crescera em uma família de classe média antes de fazer fortuna, sempre tivera aniversários, modestos no início, extravagantes nos últimos anos. A ideia de alguém nunca ter experimentado a alegria de um dia dedicado a celebrar sua existência lhe parecia fundamentalmente injusta. Foi naquele momento, observando Inês sob a luz suave do restaurante, que Rafael Mendes tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas. Inês, disse ele, sua voz adquirindo uma seriedade inesperada. Se pudesse ter um aniversário de verdade, como seria? A pergunta de Rafael pairou no ar por alguns segundos. Inês olhou para ele, incerta se deveria levar a questão a sério. Como seria meu aniversário ideal? Repetiu ela, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Nunca pensei muito nisso, para ser honesta. Pense agora, incentivou Rafael, inclinando-se ligeiramente. Havia uma intensidade em seu olhar que deixou Inês simultaneamente intrigada e desconfortável. Ela brincou com a colher sobre o prato vazio da sobremesa, considerando a pergunta. Acho que seria algo simples, nada extravagante. Talvez um dia na praia de Ericeira, onde cresci. Um pequeno bolo caseiro, amigos próximos, alguns livros de presente. Fez uma pausa. Então acrescentou com um sorriso tímido. E nada de cantar parabéns a você em público. Odeio ser o centro das atenções. Rafael observou-a atentamente, como se estivesse mentalmente registrando cada detalhe. Por que a curiosidade? Perguntou Inês finalmente. Apenas tentando conhecê-la melhor, respondeu ele com naturalidade, embora seus olhos revelassem que havia mais por trás daquela pergunta aparentemente casual. O resto da noite transcorreu agradavelmente. Rafael contou sobre sua infância em um bairro de classe média no Porto, seus primeiros trabalhos em programação e como desenvolvera o aplicativo que mudara sua vida aos 27 anos. Inês ficou surpresa ao descobrir que, apesar da imagem pública de menino prodígio dos negócios, ele havia enfrentado múltiplas falências e anos de dificuldades antes do sucesso. As pessoas veem apenas o resultado final, explicou Rafael enquanto deixavam o restaurante. Ninguém se interessa pela parte em que eu dormia no chão de um apartamento minúsculo, comendo macarrão instantâneo por semanas. É reconfortante saber que até os bilionários já comeram ramen barato, brincou Inês. Rafael riu, um som genuíno que iluminou seu rosto de uma maneira que as fotos em revistas nunca capturavam. Caminharam lado a lado pelas ruas de Lisboa, a brisa suave do Tejo acompanhando-os. Em algum momento, sem perceber, seus passos sincronizaram-se naturalmente. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Perguntou Inês quando se aproximavam de seu prédio. Claro. Por que me convidou para jantar? Realmente, tenho certeza que há centenas de mulheres mais interessantes em sua agenda. Rafael parou de caminhar, virando-se para encará-la. Sob a luz suave dos lampiões antigos, seus olhos adquiriram uma seriedade inesperada. Quando o vi apagar aquela vela no restaurante, havia algo em seu rosto, uma mistura de surpresa e, não sei explicar, como se aquele pequeno gesto de seus colegas fosse algo extraordinário. Fiquei intrigado. Então foi curiosidade, concluiu Inês, sem ressentimento na voz. No início, sim, admitiu Rafael honestamente. Mas depois que conversamos, percebi que você é diferente. Não está impressionada com quem sou ou com o que tenho. É refrescante. Chegaram ao prédio de Inês, parando diante da porta desgastada. O contraste entre o edifício antigo e o Mercedes lustroso estacionado à distância parecia simbolizar as diferenças nos mundos que habitavam. Obrigada pelo jantar, disse Inês. Foi uma noite surpreendentemente agradável. Posso vê-la novamente? Perguntou Rafael com uma hesitação quase adolescente, que parecia deslocada em um homem acostumado a comandar salas cheias de executivos. Inês hesitou. Parte dela queria dizer sim imediatamente, seduzida pela conexão inesperada que sentira. Outra parte, a parte pragmática formada por anos de decepções, a alertava sobre a impraticabilidade de qualquer relacionamento entre pessoas de mundos tão distintos. Não sei se é uma boa ideia, respondeu finalmente. Vivemos realidades muito diferentes, Rafael. Exatamente por isso devemos nos ver novamente, argumentou ele suavemente, para descobrir se essas diferenças realmente importam. Seus olhos se encontraram, e Inês,
sentiu algo mudar no ar entre eles. Uma tensão sutil, carregada de possibilidades não ditas. Tenho folga na próxima terça-feira, disse ela finalmente. Rafael sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto sério. Terça-feira, então. Posso buscá-la às 10 horas. Tenho algo em mente que não envolve restaurantes caros, prometo. Desde que não envolva helicópteros ou iates, estou dentro, brincou Inês. Sem helicópteros, prometeu ele, erguendo a mão em um juramento solene que a fez rir. Despediram-se com um breve abraço. Um contato respeitoso que, ainda assim, deixou um rastro de calor onde suas mãos tocaram os ombros de Inês. Ela observou-o caminhar até o carro, onde o motorista aguardava pacientemente, e acenar uma última vez antes de entrar. Enquanto subia as escadas rangentes até seu apartamento, Inês tocou levemente o pequeno pingente em forma de livro em seu pescoço, perguntando-se se havia cometido uma loucura ou dado o primeiro passo para algo extraordinário. Na manhã seguinte, Rafael cancelou 2 reuniões importantes, algo praticamente inédito em sua agenda rigorosa. Diana, sua assistente, olhou-o com espanto quando ele anunciou que tiraria o dia para assuntos pessoais. Está tudo bem, Sr. Mendes? Perguntou ela, visivelmente preocupada. Em 6 anos trabalhando juntos, nunca o vira priorizar qualquer coisa acima dos negócios. Perfeitamente bem, Diana, respondeu ele, com um sorriso que a desconcertou ainda mais. Na verdade, preciso de sua ajuda com algo diferente. Nas horas seguintes, Rafael delineou um plano que deixou Diana alternando entre confusão e curiosidade. Ao final da manhã, ela tinha uma lista de tarefas que incluía contatar um historiador especializado em tradições portuguesas, reservar um espaço específico em Ericeira e encontrar o contato de Mariana, a colega de apartamento de Inês, sem que esta soubesse. Tudo precisa estar pronto até terça-feira, enfatizou Rafael. E a discrição é absolutamente fundamental. Diana assentiu, familiarizada com os pedidos ocasionalmente excêntricos de seu chefe, embora este fosse particularmente incomum. Posso perguntar por que está fazendo tudo isso por uma garçonete que acabou de conhecer? Questionou finalmente, sua curiosidade superando o profissionalismo. Rafael parou por um momento, considerando a pergunta. Honestamente, não sei explicar racionalmente. Apenas sei que preciso fazer isso. Diana o estudou por um instante, então sorriu discretamente. Entendo. Cuidarei de tudo. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Inês enfrentava o interrogatório implacável de Mariana. Então, deixe-me ver se entendi, dizia a amiga, enquanto preparavam o café da manhã na pequena cozinha. Você jantou com um dos homens mais ricos de Portugal. Teve uma conversa normal como se ele fosse um ser humano comum. E agora tem um encontro. Na terça-feira. Não é um encontro, protestou Inês automaticamente, embora sua convicção vacilasse. É apenas 2 adultos se conhecendo melhor. Claro, respondeu Mariana ironicamente. E aquele colar que ainda está usando é apenas um acessório qualquer. Inês tocou instintivamente o pequeno pingente em forma de livro que não havia removido antes de dormir. É bonito, murmurou defensivamente. E tem um significado especial. Inês Almeida, acho que você está encantada por ele, declarou Mariana triunfalmente. E francamente, depois de todos esses anos vendo você trabalhar em 2 empregos, cuidar de todo mundo menos de si mesma, já era hora de algo bom acontecer. Estás a exagerar, insistiu Inês. Foi apenas um jantar. Provavelmente na terça-feira ele já terá esquecido e enviará o motorista com alguma desculpa educada. Mas nos dias que se seguiram, não houve desculpas. Apenas uma mensagem confirmando o encontro. Inês oscilava entre empolgação e ansiedade, incapaz de evitar perguntar-se o que Rafael Mendes realmente queria com ela. Na terça-feira, às 10 horas em ponto, Rafael estacionou em frente ao prédio de Inês. Para sua surpresa, ele dirigia pessoalmente, não um Mercedes luxuoso, mas um Fiat 500 azul, compacto e despreocupadamente comum. Bom dia, cumprimentou ele saindo do carro para abrir a porta do passageiro. Vestia jeans, camiseta branca e um blazer azul marinho, um visual que o fazia parecer mais jovem e acessível que o empresário formal que ela conhecera no restaurante. Pronta para nossa aventura? Inês, usando um vestido simples de verão e tênis, assentiu, curiosa sobre o carro inesperado.
Sem motorista hoje? Perguntou enquanto se acomodava no banco do passageiro. Pensei que preferiria algo menos ostensivo, explicou Rafael, ligando o carro. Este foi meu primeiro carro quando comecei a ter algum sucesso. Mantenho-o por valor sentimental. Saíram de Lisboa rumo ao oeste, seguindo a costa. Rafael mantinha uma conversa leve, falando sobre a história dos lugares por onde passavam, revelando um conhecimento profundo sobre Portugal que surpreendeu Inês. Para onde estamos indo exatamente? Perguntou ela finalmente, quando notou que seguiam na direção de Ericeira, sua cidade natal. Surpresa, respondeu Rafael com um sorriso enigmático. Mas prometo que não envolve nada extravagante. Aproximadamente 1 hora depois, entraram na pequena vila de pescadores onde Inês havia crescido. As emoções conflitantes eram visíveis em seu rosto, nostalgia, carinho e uma tristeza sutil pelos pais que já não estavam lá. Como soube? Perguntou ela baixinho. Você mencionou ontem a praia de Ericeira onde cresceu. Inês olhou-o com surpresa. Não esperava que ele tivesse prestado tanta atenção aos detalhes de sua conversa. Rafael estacionou perto do porto. Pensei que poderíamos passar o dia explorando sua cidade natal. Você pode ser minha guia, mostrar os lugares que significam algo para você. A proposta era tão simples e, ao mesmo tempo, tão perfeita que Inês sentiu um nó na garganta. Ninguém havia demonstrado interesse genuíno por suas raízes antes. Passaram a manhã caminhando pelas ruas de pedra, com Inês mostrando a pequena escola onde estudara, o mercado de peixe onde seus pais trabalhavam, a livraria onde descobrira seu amor pela literatura. A dona deixava-me ficar horas lendo sem comprar nada, contou ela sorrindo para a fachada desbotada da loja, ainda em funcionamento. Foi aqui que li Os Maias pela primeira vez. Rafael ouvia atentamente, observando como os olhos dela se iluminavam ao falar sobre livros. Em algum momento, naturalmente, suas mãos se encontraram, e eles continuaram caminhando de mãos dadas como se fosse o gesto mais natural do mundo. Ao meio-dia, ele a conduziu a um pequeno restaurante à beira-mar, onde uma mesa na varanda os aguardava, com vista para o Oceano Atlântico. Reservei com antecedência, explicou Rafael, notando seu olhar surpreso. Esperava que fosse um lugar especial para você. É o restaurante favorito dos meus pais, confirmou Inês, emocionada. Vínhamos aqui em ocasiões especiais, quando havia dinheiro. O almoço foi servido. Cataplana de peixe fresco, o prato tradicional que Inês havia mencionado casualmente durante o jantar em Lisboa. Rafael observou com satisfação como seus olhos brilharam ao reconhecer o prato. Não consigo acreditar que você se lembrou disso também, disse ela, genuinamente tocada. Lembro-me de tudo o que você diz, respondeu ele simplesmente. Enquanto comiam, Rafael sutilmente guiou a conversa para memórias de infância. Com delicadeza, perguntou sobre seus pais, sobre crescer em uma vila de pescadores, sobre os sonhos que tivera antes de a vida seguir um rumo diferente. Inês, normalmente reservada, descobriu-se compartilhando histórias que não contara a ninguém há anos. Havia algo na maneira como Rafael a escutava, com atenção completa, sem julgar ou interromper, que tornava fácil abrir-se. Seus pais parecem ter sido pessoas extraordinárias, comentou ele, quando ela falou sobre como o pai acordava antes do amanhecer para garantir o melhor peixe e como sua mãe fazia pequenos sacrifícios para comprar-lhe livros. Eram simples, mas tinham um amor imenso, respondeu Inês, a saudade evidente em sua voz. Só lamento que tenham partido antes de verem que todos os seus esforços valeram a pena. Eles veriam uma mulher forte, independente e extraordinariamente resiliente, disse Rafael com uma sinceridade que a pegou desprevenida. Tenho certeza que estariam imensamente orgulhosos. Inês sentiu lágrimas se formando, emocionada pelas palavras inesperadas. Rafael, percebendo sua comoção, suavemente cobriu a mão dela com a sua. Desculpe, murmurou ela, enxugando discretamente uma lágrima. Normalmente não falo tanto sobre o passado. Não peça desculpas por sentir, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. É o que nos torna humanos. Naquele momento, olhando para Rafael sob a luz dourada do sol de Ericeira, Inês percebeu que algo fundamental havia mudado.
Este homem que entrara em sua vida por acaso já não era apenas o milionário excêntrico que lhe comprara uma garrafa de champanhe. Era alguém que realmente havia, de uma forma que ninguém havia feito em muito tempo. E essa realização era tão assustadora quanto maravilhosa. Após o almoço, Rafael sugeriu um passeio pela praia. Caminharam descalços pela areia, as ondas ocasionalmente molhando seus pés. A familiaridade do oceano trouxe a Inês uma sensação de conforto, como se o mar fosse um velho amigo acolhendo-a de volta. Costumava vir aqui todas as manhãs antes da escola, contou ela, sentindo a areia entre os dedos. Meu pai dizia que o mar tem respostas para perguntas que nem sabemos que temos. Rafael sorriu, observando como a brisa marinha brincava com os cabelos dela. Seu pai era um filósofo com mãos calejadas e cheiro de peixe, riu Inês. Mas sim, tinha uma sabedoria que nenhuma universidade poderia ensinar. Encontraram um pequeno promontório rochoso e sentaram-se, observando o horizonte onde o azul do céu encontrava o do oceano em uma linha quase imperceptível. Depois que meus pais morreram, vendi a casa deles para pagar dívidas e o funeral, continuou Inês, sua voz mais suave. Raramente volto à Ericeira, embora sinta falta. Memórias demais. Algumas memórias precisam ser revisitadas para serem curadas, observou Rafael, como feridas que precisam de ar para cicatrizar adequadamente. Inês olhou-o com surpresa. Para um empresário tecnológico, você tem momentos surpreendentemente poéticos. Talvez eu devesse ter sido escritor, brincou ele. Provavelmente teria menos dinheiro, mas mais tempo para contemplar o horizonte. Nunca é tarde para mudar de carreira. É o que dizem para consolar aqueles presos em trabalhos que detestam, respondeu Rafael, uma sombra passando por seu rosto. A verdade é que às vezes construímos jaulas tão douradas que temos medo de deixá-las mesmo sabendo que são jaulas. Havia algo em sua voz, uma melancolia subjacente, que fez Inês perceber que, apesar de todo o seu sucesso, Rafael carregava seus próprios fardos. Por um momento, viu além da fachada do empresário bem-sucedido. Um homem de 35 anos questionando o caminho que havia trilhado. Você gosta do que faz? Perguntou ela diretamente. Rafael considerou a pergunta por um longo momento. Gosto dos desafios da criação, solucionar problemas através da tecnologia. Fez uma pausa. Mas a administração diária, as políticas corporativas, as expectativas constantes... Às vezes me pergunto se vale a pena. O que faria se pudesse recomeçar? Algo com mais propósito, talvez. Algo que impactasse diretamente a vida das pessoas. Ele sorriu ironicamente. Irônico, não é? Tenho recursos para fazer praticamente qualquer coisa, e ainda assim me sinto preso. Inês impulsivamente tocou seu braço. Nunca é tarde para encontrar propósito, Rafael. Você tem os recursos e a inteligência. O que falta é apenas coragem. O toque dela, simples e reconfortante, enviou uma corrente elétrica pelo braço de Rafael. Seus olhares se encontraram, e por um momento o mundo ao redor pareceu desaparecer. Havia uma conexão entre eles, algo raro e precioso que transcendia as circunstâncias de seu encontro. O momento foi interrompido pelo som do celular de Rafael. Ele o tirou do bolso, olhou rapidamente para a tela e sorriu. Uma mensagem importante? Perguntou Inês. Apenas uma confirmação que estava esperando, respondeu ele enigmaticamente. Nada preocupante. Na verdade, tenho mais uma surpresa para hoje, se estiver disposta. Mais surpresas? Estou começando a ficar preocupada, brincou ela, embora sua curiosidade estivesse visivelmente aguçada. Rafael levantou-se e estendeu a mão para ajudá-la. Confia em mim? Inês hesitou por apenas um segundo antes de colocar sua mão na dele. Curiosamente, sim. Retornaram ao pequeno Fiat azul, e Rafael dirigiu por estradas costeiras até chegarem a uma enseada isolada, protegida por falésias em ambos os lados. Um único caminho serpenteava pela rocha até a praia particular abaixo. Que lugar é este? Perguntou Inês, maravilhada com a beleza intocada do local. Praia do Segredo, respondeu Rafael. Poucos conhecem. Meu avô me trouxe aqui quando eu era criança. Desceram pela trilha, Rafael ocasionalmente oferecendo a mão para ajudá-la nos trechos mais íngremes. Ao chegarem à areia, Inês ficou sem palavras. A pequena praia era um paraíso escondido, águas cristalinas em tons de turquesa,
areia branca e fina, e uma sensação de isolamento perfeito. É deslumbrante, murmurou ela, girando lentamente para absorver a vista. Achei que gostaria, respondeu Rafael, observando sua reação com evidente prazer. Poucos lugares me trazem paz como este. Para a surpresa de Inês, ele havia preparado tudo antecipadamente. Um toldo simples, mas elegante, estava montado na areia, com almofadas confortáveis, uma pequena mesa baixa e uma cesta que continha, descobriu ela ao se aproximarem, livros, não comida. Pensei que poderíamos passar algumas horas lendo, explicou Rafael, ao notar seu olhar surpreso. Selecionei alguns dos meus favoritos, mas trouxe também os que você mencionou durante nosso jantar. Inês pegou um dos livros, uma primeira edição de Memorial do Convento de José Saramago. Folheou-o com reverência, sentindo o peso do papel de qualidade, o cheiro característico que apenas livros antigos possuem. Isto é... começou ela, emocionada. Apenas um livro que achei que você apreciaria, completou Rafael simplesmente, como se não tivesse acabado de lhe mostrar uma raridade literária. Sentaram-se sob o toldo, o som das ondas como trilha sonora perfeita. Por 2 horas, leram em um silêncio confortável, ocasionalmente compartilhando passagens favoritas ou reflexões sobre o texto. Era uma intimidade diferente de qualquer coisa que Inês já havia experimentado. Estar com alguém sem a pressão de preencher cada momento com palavras. O sol começava a se inclinar para o horizonte quando Rafael fechou seu livro e olhou para ela com uma expressão séria. Inês, disse ele, sua voz suave contra o murmúrio das ondas. Há algo que gostaria de perguntar. O coração de Inês acelerou diante da súbita seriedade de Rafael. O que foi? Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Seus aniversários passados podem não ter sido celebrados, mas o próximo pode ser diferente. Quando é? A pergunta a pegou desprevenida. Não era o que estava esperando. Dia 12 do próximo mês. Por quê? Exatamente 10 dias a partir de hoje, calculou Rafael, um sorriso misterioso formando-se em seus lábios. Perfeito. Rafael, o que está planejando? Perguntou Inês, uma mistura de curiosidade e apreensão em sua voz. Nada extravagante, respondeu ele rapidamente, percebendo sua hesitação. Apenas algo para compensar todos os aniversários que você nunca teve. Inês sentiu uma onda de emoções contraditórias. Por um lado, a ideia de alguém se importando tanto a ponto de querer celebrar seu aniversário era comovente. Por outro, a perspectiva de Rafael, com seus recursos ilimitados e tendência para gestos grandiosos, organizando algo a deixava profundamente desconfortável. Não preciso de compensações, disse ela suavemente. Hoje já foi mais especial que qualquer aniversário que poderia imaginar. Rafael a estudou por um momento. E se eu prometer que respeitarei seus limites? Nada de extravagâncias, nada que a faça sentir-se desconfortável. Por que isso é tão importante para você? Perguntou ela genuinamente curiosa. Ele desviou o olhar para o oceano, como se buscasse as palavras certas nas ondas. Talvez porque entendo o que significa sentir que datas especiais são apenas dias comuns. Meus pais trabalhavam tanto que muitas vezes esqueciam meu aniversário até dias depois. Fez uma pausa. Ou talvez porque quero ver você sorrir daquela maneira especial novamente, como quando viu o prato de cataplana no almoço. A honestidade vulnerável em sua resposta desarmou Inês completamente. Este não era o milionário calculista que ela inicialmente imaginara, mas um homem com suas próprias cicatrizes, buscando conexão genuína. Tudo bem, concordou finalmente, mas com 2 condições. Nada excessivamente caro e nada que me faça ser o centro das atenções em público. Rafael sorriu, visivelmente satisfeito. Combinado. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Rafael estendeu a mão para ajudá-la a levantar-se. Devemos voltar antes que escureça, sugeriu ele. A trilha pode ser traiçoeira sem luz adequada. Enquanto reuniam os livros e as almofadas, Inês notou como os últimos raios de sol iluminavam o perfil de Rafael, destacando a linha forte de sua mandíbula, o desenho de seus lábios. Um calor inesperado subiu por seu rosto, e ela desviou o olhar rapidamente. O retorno a Lisboa foi tranquilo, a conversa fluindo naturalmente entre temas leves e ocasionais, momentos de silêncio confortável,
Quando chegaram ao prédio de Inês, já era noite. Obrigada pelo dia, disse ela sinceramente. Foi perfeito. Rafael sorriu. O prazer foi meu, realmente. Um momento de hesitação pairou entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Rafael inclinou-se levemente, e por um segundo, Inês achou que ele iria beijá-la. Em vez disso, ele suavemente tocou seu rosto, um gesto quase reverente. Até breve, Inês, murmurou ele. Até breve, respondeu ela, sua voz quase um sussurro. Nos dias que se seguiram, Inês tentou retomar sua rotina normal, mas descobriu que seus pensamentos continuavam voltando para Rafael. Embora ele não tivesse entrado em contato diretamente, havia pequenos sinais de sua presença. Um livro raro que chegou pelo correio sem cartão, um buquê simples de margaridas, suas favoritas, como mencionara casualmente durante o dia em Ericeira, entregue no restaurante. Ele está cortejando você à moda antiga, declarou Mariana impressionada. Nenhum homem faz esse tipo de coisa hoje em dia. Inês não respondeu, mas secretamente apreciava os gestos. Não eram extravagantes ou ostensivos, apenas pequenas demonstrações de que ele estava pensando nela, prestando atenção aos detalhes. No trabalho, notou algumas mudanças sutis. O gerente do Jardim do Mar parecia tratá-la com um novo respeito, e houve rumores de que um investidor anônimo havia feito uma doação significativa para melhorar as condições dos funcionários. Inês suspeitava de quem seria esse anônimo, mas apreciou o fato de Rafael não ter tornado o gesto público ou usado-o para impressioná-la. Na véspera de seu aniversário, recebeu uma mensagem simples. Amanhã, 10 horas, vista algo confortável, sem perguntas até lá. Confia em mim? Inês sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. O que Rafael teria planejado? Quando a manhã de seu aniversário chegou, Inês acordou antes do despertador. Escolheu cuidadosamente um vestido casual mais bonito, sandálias confortáveis e prendeu o cabelo em um coque solto. O pequeno colar com o pingente em forma de livro, que raramente tirava agora, completava o visual. Exatamente às 10 horas, ouviu a campainha, mas ao abrir a porta não encontrou Rafael, e sim uma jovem sorridente que se apresentou como Diana. Sou a assistente do Sr. Mendes, explicou ela, entregando a Inês um envelope. Ele pediu que eu a guiasse na primeira parte do dia. Intrigada, Inês abriu o envelope e encontrou um cartão escrito à mão. Inês, para celebrar adequadamente seu aniversário, achei que deveríamos começar pelo começo. Diana a levará ao primeiro destino. Confie no processo. Com carinho, Rafael. O primeiro destino? Perguntou Inês confusa. Diana sorriu misteriosamente. Apenas a primeira parada de várias. Vamos! Inês seguiu Diana até um carro discreto. Não o Fiat azul de Rafael, nem uma limusine extravagante, mas um veículo confortável e elegante. Enquanto deixavam Lisboa, Inês notou que seguiam a mesma rota para Ericeira. Ele realmente planejou tudo, não foi? Comentou meio para si mesma. Diana assentiu. Nunca vi o Sr. Mendes tão envolvido em um projeto pessoal. Ele supervisionou cada detalhe. Essa informação fez o coração de Inês bater mais forte. O que exatamente Rafael havia preparado? Quando chegaram a Ericeira, não pararam no centro da vila, mas seguiram por uma estrada secundária familiar. Inês sentiu a respiração falhar quando percebeu para onde estavam indo. É a casa dos meus pais, murmurou, olhando pela janela para a pequena casa de pescadores que havia vendido anos atrás. Mas, como? Diana estacionou em frente à casa. Esta é apenas a primeira surpresa. Vá em frente. Com o coração acelerado, Inês aproximou-se da porta da casa onde crescera. Estava decorada com uma simples guirlanda de flores do campo, suas favoritas. Antes que pudesse bater, a porta abriu-se, revelando uma senhora idosa que Inês reconheceu imediatamente. Senhora Oliveira? Exclamou surpresa ao ver a antiga vizinha. Inês, minha querida, feliz aniversário. A senhora a abraçou calorosamente. Entre. Temos muito para mostrar. Ainda atordoada, Inês entrou na casa que um dia fora seu lar. O interior estava transformado. Não com luxo ou opulência, mas com uma recriação meticulosa de como era quando seus pais viviam. As mesmas cortinas de renda que sua mãe adorava, o velho relógio de parede que marcava o ritmo de sua infância,
até mesmo o cheiro de canela e laranja que sempre pairava na cozinha. Como? Começou Inês, emoção tornando difícil completar a frase. Aquele jovem encantador organizou tudo, explicou a senhora Oliveira. Encontrou os atuais proprietários, alugou a casa por alguns dias. Depois perguntou a todos os vizinhos antigos sobre como era quando sua família vivia aqui. Ela sorriu, os olhos brilhando. Passamos dias ajudando a recriar cada detalhe. No centro da sala, uma mesa estava posta para o café da manhã, exatamente como sua mãe costumava preparar em ocasiões especiais. Pão caseiro, queijo fresco, compotas e, no centro, um pequeno bolo com uma única vela. Este é apenas o começo do seu dia, disse a senhora Oliveira suavemente. Ele queria que você começasse seu aniversário no lugar onde tudo começou, onde você nasceu e foi amada pela primeira vez. As lágrimas que Inês vinha segurando finalmente caíram. Este não era apenas um presente de aniversário, era a devolução de um pedaço de sua história que pensara ter perdido para sempre. Inês passou 2 horas na casa de sua infância, compartilhando memórias com a senhora Oliveira e outros vizinhos que apareceram para celebrar seu aniversário. Cada um trazia não apenas pequenos presentes simples, mas também histórias sobre seus pais que ela nunca havia ouvido. Lembro quando seu pai voltou do mar com aquela pesca excepcional, contou o senhor Matos, um antigo pescador agora aposentado. Ele poderia ter vendido tudo por um bom preço, mas insistiu em compartilhar com as famílias que estavam passando dificuldades naquele inverno. E sua mãe, acrescentou o senhor Oliveira, sempre guardava os livros que você terminava de ler para passar para outras crianças. Dizia que histórias precisam circular como o vento. Cada história revelava um novo aspecto de seus pais, preenchendo lacunas em suas memórias, transformando a dor da perda em algo mais suave, mais parecido com gratidão. Em algum momento, Inês percebeu que estava rindo através das lágrimas, sentindo-se estranhamente leve. Após o café da manhã, Diana reapareceu discretamente. Está na hora da próxima parada, se estiver pronta. Inês abraçou cada um dos vizinhos. Promessas sinceras de voltar mais vezes foram trocadas, e ela seguiu Diana até o carro com o coração cheio. Foi perfeito, disse ela suavemente. Como ele sabia? O Sr. Mendes é excepcionalmente atento aos detalhes, respondeu Diana com um sorriso, especialmente quando algo é importante para ele. O carro seguiu pela costa, mas em vez de retornar a Lisboa, dirigiram-se para o sul. 1 hora depois, pararam em frente a uma pequena livraria em Cascais. Não uma grande rede, mas uma loja independente com personalidade. Páginas ao vento, leu Inês na placa decorativa. Nunca estive aqui antes. É uma das livrarias independentes mais antigas da região, explicou Diana. Entre, estão esperando por você. Intrigada, Inês entrou na livraria. O interior era exatamente como imaginaria o paraíso literário. Estantes de madeira escura do chão ao teto, escadas rolantes para alcançar os livros mais altos, cantos aconchegantes com poltronas gastas pelo uso e aquele cheiro inconfundível de papel e possibilidades. Uma senhora elegante com cabelos grisalhos aproximou-se. Você deve ser Inês. Sou Clara, proprietária da Páginas ao Vento. Feliz aniversário, querida. Obrigada, respondeu Inês, ainda confusa. É um lugar maravilhoso. Fico feliz que pense assim, sorriu Clara. Seu amigo Rafael explicou sua paixão por literatura. Preparamos algo especial. Clara guiou Inês até uma sala nos fundos da livraria, onde uma mesa redonda estava arrumada com chá, biscoitos e livros. Não quaisquer livros, percebeu Inês ao se aproximar. Eram primeiras edições de clássicos da literatura portuguesa, algumas com dedicatórias de autores, outras raras a ponto de fazer seu coração de amante de livros acelerar. Isto é um clube de leitura particular, explicou Clara. Nos reunimos mensalmente para discutir obras clássicas. Rafael mencionou que você abandonou seus estudos de literatura. Pensei que talvez apreciasse unir-se a nós hoje. Inês olhou ao redor, notando 4 outras pessoas sentadas à mesa. 2 homens e 2 mulheres, todos com aparência de acadêmicos, sorrisos acolhedores em seus rostos. Estamos discutindo Fernando Pessoa hoje, continuou Clara. Especificamente, os heterônimos menos conhecidos.
Rafael mencionou que você escreveu um ensaio sobre o tema durante sua breve passagem pela universidade. Inês sentiu o rosto aquecer. Como ele soube disso? Aparentemente encontrou seu professor antigo, respondeu Clara, como se não fosse extraordinário que um empresário ocupado tivesse se dado ao trabalho de rastrear um professor universitário apenas para aprender mais sobre os interesses acadêmicos de Inês. As 2 horas seguintes foram um deleite intelectual que Inês não experimentava desde que deixara a universidade. Discutiu, debateu, compartilhou interpretações e ouviu perspectivas fascinantes sobre o poeta que tanto admirava. Pela primeira vez em anos, sentiu novamente aquele estímulo mental que havia perdido ao abandonar os estudos. Ao final do encontro, Clara entregou-lhe um envelope. Um presente de aniversário do grupo. E de Rafael, é claro. Dentro do envelope, Inês encontrou um cartão de membro do clube de leitura e uma carta oficial da Universidade de Lisboa, informando que uma vaga especial no programa de literatura havia sido reservada para ela, com bolsa integral, caso desejasse retomar os estudos. Ele realmente pensa em tudo, não é? Murmurou Inês, emocionada demais para dizer mais. Clara sorriu gentilmente. Rafael nos disse que você tinha um talento especial, que foi interrompido por circunstâncias, não por falta de paixão ou capacidade. A bolsa não tem prazo para ser aceita ou recusada. É simplesmente uma porta que se abre, caso você escolha atravessá-la. Ao deixar a livraria, Inês encontrou Diana esperando pacientemente. Pronta para continuar? Perguntou a assistente. Há mais? Perguntou Inês surpresa. O dia já havia sido mais do que poderia imaginar. Diana apenas sorriu, conduzindo-a de volta ao carro. O terceiro destino era a Praia do Segredo, a mesma enseada isolada onde haviam passado aquela tarde lendo. Desta vez, porém, ao descer a trilha, Inês encontrou uma pequena tenda branca montada na areia, bandeirolas coloridas balançando suavemente na brisa marinha. Aproximando-se, ouviu vozes familiares. Sob a tenda, encontrou Mariana, sua colega de apartamento, junto com outros 5 amigos próximos, pessoas que, percebeu com um aperto no coração, não via há meses devido à sua rotina exaustiva de trabalho. Surpresa! Exclamaram em uníssono quando a viram. Como vocês? Quando? Gaguejou Inês, genuinamente atônita. Seu príncipe encantado organizou tudo, respondeu Mariana, abraçando-a. E antes que pergunte, não. Ele não está aqui. Disse que esta parte do dia deveria ser apenas para você e seus amigos. A simplicidade e a consideração do gesto tocaram Inês profundamente. Rafael havia entendido que, após as emoções intensas da manhã, ela precisaria do conforto da familiaridade, da leveza que apenas velhos amigos podem proporcionar. A tarde transcorreu em uma celebração descontraída, música, comida simples mas deliciosa, histórias e risos. Ninguém mencionou trabalho ou problemas. Era como se o tempo tivesse sido suspenso, criando um espaço apenas para a alegria. No final da tarde, quando o sol começava a se inclinar para o horizonte, Diana reapareceu. Última parada do dia, anunciou suavemente. Inês abraçou cada amigo, prometendo não deixar tanto tempo passar novamente antes do próximo encontro. Seguiu Diana pela trilha, sentindo-se simultaneamente exausta e revigorada pelas experiências do dia. Para onde vamos agora? Perguntou genuinamente curiosa sobre como Rafael poderia superar tudo o que já havia proporcionado. De volta a Lisboa, respondeu Diana, para o final da jornada. O carro seguiu para o centro histórico da capital, estacionando finalmente próximo ao Castelo de São Jorge. Diana entregou a Inês um novo envelope. Siga as instruções. Este é o momento em que me despeço. Foi um prazer conhecê-la, Inês. Entendo agora por que ele se importa tanto. Dentro do envelope, Inês encontrou um pequeno mapa desenhado à mão, marcando um caminho pelas ruas de Alfama. Seguiu as indicações, subindo ruas estreitas e escadarias de pedra, até chegar a um pequeno terraço com vista para o Tejo. Rafael estava lá, de costas para ela, observando o rio que refletia as últimas luzes do dia. Vestia roupas simples, jeans e uma camisa branca, e parecia totalmente à vontade, como se fosse apenas mais um habitante do bairro histórico, não um dos homens mais ricos do país. Ao ouvir seus passos, virou-se. O sorriso que iluminou seu rosto ao vê-la fez o coração de Inês saltar.
Feliz aniversário, disse ele suavemente. Rafael, começou ela, sua voz embargada pela emoção. Eu não sei nem por onde começar a agradecer. Este dia foi adequado? Perguntou ele, uma hesitação inesperada em sua voz. Espero não ter ultrapassado limites ou feito você se sentir desconfortável. Inês balançou a cabeça, as palavras momentaneamente além de seu alcance. Em vez de falar, agiu por impulso. Aproximou-se e o abraçou, enterrando o rosto em seu peito. Após um momento de surpresa, Rafael envolveu-a com seus braços, e eles permaneceram assim, em silêncio, o som distante da cidade, ao entardecer como única trilha sonora. Foi perfeito, sussurrou ela finalmente. Cada momento, como soube exatamente o que significaria mais. Ouvi você, respondeu ele simplesmente. Tudo o que fiz hoje foi baseado em algo que você mencionou, mesmo que casualmente, sobre seus pais, seus amigos, seus sonhos interrompidos. Inês afastou-se ligeiramente para olhá-lo. Ninguém nunca prestou tanta atenção em mim antes. Então todos foram tolos, respondeu ele, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fazia o mundo ao redor desaparecer. O momento parecia suspenso no tempo, perfeito, frágil, cheio de possibilidades. Lentamente, como se temesse quebrar o encanto, Rafael inclinou-se. Seus lábios encontraram os dela em um beijo suave, quase reverente. Quando se separaram, Inês manteve os olhos fechados por um instante, absorvendo a sensação. Ao abri-los, encontrou Rafael observando-a, com uma expressão que misturava admiração e vulnerabilidade. Tenho mais uma surpresa, disse ele, conduzindo-a a uma pequena mesa montada no canto do terraço. Sobre a mesa havia um pequeno bolo, não uma criação elaborada de confeitaria, mas algo que parecia caseiro, decorado com simplicidade. Ao lado, uma pequena caixa embrulhada em papel simples. Você fez o bolo? Perguntou Inês, surpresa. Rafael sorriu timidamente. Tentei. Segui a receita que a senhora Oliveira disse ser a favorita da sua mãe. Não prometo que esteja bom, mas foi feito com sentimento. O gesto, tão inesperado, tão pessoal, tocou Inês mais profundamente que qualquer presente caro poderia. Este homem, que poderia simplesmente ter encomendado o bolo mais extravagante de Lisboa, escolhera fazer um com as próprias mãos. Quanto ao presente, continuou Rafael, empurrando suavemente a caixa em sua direção, é algo que achei que poderia significar mais que qualquer objeto de valor. Inês abriu o embrulho cuidadosamente. Dentro da caixa, encontrou um caderno antigo, sua capa de couro desgastada pelo uso. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente a letra cursiva e elegante de sua mãe. Era um diário. Como? Perguntou, sua voz quase inaudível. A senhora Oliveira o guardou todos esses anos, explicou Rafael suavemente. Sua mãe deixou com ela pouco antes do acidente, dizendo que havia escrito coisas que queria que você lesse algum dia. Quando sua casa foi vendida e você deixou Ericeira tão apressadamente, a senhora Oliveira nunca encontrou o momento certo para entregá-lo. Inês folheou as páginas com dedos trêmulos, captando fragmentos de pensamentos, esperanças e sonhos de sua mãe. Inclusive muitos sobre ela, sobre o orgulho que sentia da filha, sobre as esperanças que tinha para seu futuro. Este é... Ela tentou falar, mas as palavras falharam novamente. O verdadeiro presente de aniversário, completou Rafael. Não de mim, mas dela. Eu apenas facilitei a entrega, com alguns anos de atraso. Inês levantou os olhos para ele, lágrimas escorrendo livremente agora. Por que, Rafael? Por que fazer tudo isso por alguém que mal conhece? Rafael tocou seu rosto gentilmente, secando uma lágrima com o polegar. Porque no momento em que você disse que nunca havia tido um aniversário, algo mudou dentro de mim. Percebi que havia passado anos acumulando riqueza e sucesso sem realmente fazer diferença na vida de ninguém. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E então, de alguma forma, fazer você sorrir tornou-se mais importante que qualquer negócio ou aquisição. A honestidade crua em suas palavras era inegável. Este não era um homem tentando impressioná-la com poder ou dinheiro. Era alguém que havia encontrado inesperadamente algo que o dinheiro não podia comprar. Uma conexão genuína, um propósito além do sucesso. E agora? Perguntou Inês suavemente. Depois deste dia perfeito, o que acontece?
Rafael segurou suas mãos, seu olhar intenso, mas gentil. Isso depende inteiramente de você. Não tenho expectativas, apenas esperanças. Que talvez você permita que eu continue fazendo parte da sua vida em qualquer capacidade que você escolher. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a aparecer sobre o Tejo. Inês olhou para o diário de sua mãe, para o bolo caseiro e, finalmente, para o homem à sua frente. Um homem que poderia ter dado a ela qualquer coisa material, mas escolhera dar tempo, atenção e compreensão. Acho que podemos começar compartilhando este bolo, respondeu ela com um sorriso suave. E depois veremos onde o caminho nos leva. Rafael sorriu, acendendo a única vela no bolo. Então faça um pedido, Inês. É seu aniversário, afinal. Olhando para a pequena chama dançando contra o céu escurecido, Inês fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não precisou desejar um futuro diferente ou escapar do presente. Em vez disso, desejou apenas a coragem para abraçar as possibilidades que se abriam à sua frente. Possibilidades que começaram com um simples cupcake em um restaurante elegante e a gentileza inesperada de um homem que viu além das aparências. Com um sopro suave, apagou a vela. Sabendo que, independentemente do que o futuro reservasse, este aniversário havia mudado sua vida para sempre. 3 meses se passaram desde aquele aniversário transformador. A vida de Inês mudara de formas que jamais imaginara possíveis. Após semanas de consideração cuidadosa, decidira aceitar a bolsa de estudos e retornar à universidade para completar seu curso de literatura. Não é por causa de Rafael, explicara a Mariana quando tomou a decisão. É por mim, por aquela menina que sonhava em estudar grandes obras e talvez um dia escrever as suas próprias. Agora, numa tarde de outono, Inês saía do campus com livros nos braços e um sorriso no rosto. Sua primeira apresentação havia sido um sucesso. O professor elogiara sua análise sobre a influência das navegações portuguesas na literatura clássica. Ao chegar ao ponto de ônibus, encontrou Rafael esperando, encostado em seu Fiat azul, um copo de café em cada mão. Vim sem avisar, disse ele com um sorriso um pouco tímido. Espero não estar interrompendo seus planos. A visão dele ali, tão fora de contexto entre os estudantes universitários, fez o coração de Inês acelerar. Nas últimas semanas, haviam desenvolvido um relacionamento que desafiava definições convencionais. Encontravam-se 2 ou 3 vezes por semana para jantares simples, caminhadas pela cidade ou tardes tranquilas lendo lado a lado. Rafael nunca pressionara por nada, além do que ela estava confortável em oferecer. Interromper o quê? Meus planos emocionantes de reler anotações e comer ramen instantâneo? Brincou ela, aceitando o café que ele oferecia. Isso é uma interrupção bem-vinda. Caminharam até um pequeno parque próximo, sentando-se em um banco sob castanheiros que começavam a exibir folhas douradas. Como foi a apresentação? Perguntou Rafael. Surpreendentemente bem. Acho que ainda lembro como fazer isso. Nunca duvidei, respondeu ele com um sorriso orgulhoso que a aquecia por dentro. Você tem um brilho especial quando fala sobre literatura. É como se todo o seu ser se iluminasse. Inês corou levemente. Uma das coisas mais desarmantes em Rafael era sua capacidade de expressar admiração sem fazer parecer um elogio vazio. Ele a observava, realmente a via, de uma forma que ninguém mais fazia. Tenho novidades, disse Rafael após um momento. Finalmente tomei uma decisão sobre aquele projeto que mencionei. O Centro Cultural nas áreas desfavorecidas? Perguntou Inês, imediatamente interessada. Nas últimas semanas, Rafael havia compartilhado com ela sua crescente insatisfação com o rumo puramente comercial de seus negócios e seu desejo de criar algo com impacto social mais direto. Sim, comprei aquele antigo armazém em Mouraria. A renovação começa no próximo mês. Havia uma empolgação genuína em sua voz que Inês raramente ouvia quando ele falava sobre seus empreendimentos tecnológicos. Terá uma biblioteca pública, espaços para aulas de arte e música e um pequeno teatro. Rafael, isso é maravilhoso, exclamou Inês sinceramente. Vai transformar aquela comunidade. Espero que sim, respondeu ele. Então hesitou antes de continuar. Na verdade, há algo que queria perguntar. O tom subitamente sério em sua voz fez Inês prestar atenção completa.
O que foi? Gostaria que você considerasse dirigir a biblioteca e os programas de literatura do centro, disse ele, as palavras saindo rapidamente, como se temesse perder a coragem. Quando se formar, é claro, ou mesmo antes, em meio período, se tiver interesse. Inês o encarou, surpresa. Eu? Mas não tenho experiência em gestão cultural ou... Tem paixão, conhecimento e uma compreensão profunda do poder transformador da literatura, interrompeu Rafael gentilmente. Qualificações muito mais valiosas que diplomas em gestão, acredite. A oferta era tentadora, uma oportunidade de unir sua paixão por literatura com um impacto social tangível. No entanto, uma preocupação persistia. As pessoas não diriam que só me ofereceu isso porque estamos... Ela hesitou, ainda incerta de como definir o que tinham. Relacionando-nos, sugeriu Rafael com um pequeno sorriso. Provavelmente. As pessoas sempre falam. A questão é, isso importa mais que fazer o que acreditamos ser certo? Inês refletiu sobre a pergunta. Nos últimos meses, aprendera muito sobre Rafael. Não apenas o milionário das revistas de negócios, mas o homem que se preocupava profundamente com o impacto de suas ações, que podia ser simultaneamente brilhante em estratégias empresariais e incrivelmente desajeitado em situações sociais casuais, que preferia noites tranquilas, com um bom livro, a eventos glamurosos. Vou pensar sobre isso, respondeu finalmente. É uma oferta generosa. Não é generosidade, corrigiu ele. É reconhecimento de talento. Não precisa responder agora. Ficaram em silêncio por um momento, observando as folhas caindo suavemente ao redor. Havia um conforto nestes silêncios compartilhados que Inês nunca experimentara com outra pessoa. Inês, disse Rafael finalmente, sua voz mais suave. Há outra coisa que preciso te contar. Algo em seu tom fez o estômago dela apertar. Parece sério. É sobre minha empresa. Estou considerando vender minha participação majoritária. A declaração a pegou completamente desprevenida. A empresa de Rafael era um império que ele construíra do zero, sua identidade por mais de uma década. Por quê? Perguntou ela genuinamente perplexa. Rafael fixou o olhar nas folhas caídas a seus pés. A verdade? Porque nos últimos meses percebi que construí algo que não me traz verdadeira satisfação. Estou cansado de reuniões sobre maximização de lucros e estratégias de mercado. Quero criar algo com significado duradouro, como o Centro Cultural, concluiu Inês, começando a entender. Ele assentiu. E outros projetos similares. Tenho recursos suficientes para viver confortavelmente pelo resto da vida e ainda financiar iniciativas que realmente importam. Inês sentiu uma onda de admiração. Quantas pessoas abandonariam voluntariamente poder e status por princípios? Isso é muito corajoso, disse ela sinceramente. A maioria das pessoas se agarra a posições de poder, não as renuncia. Não seria possível sem você, confessou Rafael, finalmente olhando em seus olhos. Conhecer você, ver como vive de acordo com seus valores, mesmo quando seria mais fácil não fazê-lo. Mudou minha perspectiva sobre o que realmente importa. O peso daquela revelação pairou entre eles. A ideia de que, sem perceber, ela havia influenciado decisões que alterariam completamente o curso da vida dele. E se você se arrepender? Perguntou Inês suavemente. Então terei aprendido algo valioso, respondeu ele com um pequeno sorriso. Mas honestamente, a única decisão recente da qual tenho certeza absoluta que nunca me arrependerei foi ter parado para observar uma garçonete apagando uma vela de aniversário. Naquele momento, sob as folhas douradas de outono, Inês fez algo que vinha desejando fazer por semanas. Inclinou-se e beijou Rafael. Não o beijo hesitante de seu aniversário, mas um beijo que comunicava tudo o que ainda não conseguia expressar em palavras. Um ano depois, o pequeno auditório do Centro Cultural Novo Amanhecer estava lotado. Fileiras de cadeiras acomodavam uma mistura eclética de pessoas, moradores do bairro de Mouraria, estudantes universitários, algumas figuras do mundo literário de Lisboa e até mesmo alguns executivos internos que pareciam um pouco deslocados no ambiente descontraído. No palco, um pódio simples aguardava. Banners coloridos anunciavam o evento. Lançamento, Memórias do Mar, Contos de Ericeira por Inês Almeida. Nos bastidores, Inês ajustava nervosamente o vestido azul.
O mesmo que usara em seu primeiro jantar com Rafael. Segurava uma cópia de seu livro recém-publicado, ainda mal acreditando que aquilo era real. Pronta? Perguntou Mariana, que assumira o papel de organizadora do evento. Aterrorizada seria a palavra mais precisa, respondeu Inês com um sorriso nervoso. Besteira, você nasceu para este momento. A porta dos bastidores abriu-se e Rafael entrou, elegante em um terno simples, mas bem cortado. Ao ver Inês, seu rosto iluminou-se com aquele sorriso que, mesmo depois de 1 ano, ainda fazia o coração dela saltar. A estrela da noite, disse ele, aproximando-se para beijá-la suavemente. Como se sente? Como se estivesse prestes a desmaiar, admitiu Inês. E se ninguém gostar? E se eu esquecer o que dizer? E se... Rafael silenciou suas preocupações com outro beijo. Eles vão amar porque é brilhante. E mesmo que por algum milagre não gostem, eu estarei aqui na primeira fila completamente apaixonado pela autora. O último ano havia sido transformador para ambos. Rafael vendera sua participação na empresa de tecnologia, causando alvoroço na imprensa empresarial. O Centro Cultural em Mouraria fora apenas o primeiro de vários projetos sociais que iniciara, focados em educação e acesso à cultura. Inês completara seu curso em literatura com honras e, paralelamente, começara a escrever contos baseados nas histórias que ouvira durante a vida em Ericeira. Para sua surpresa, uma pequena editora demonstrara interesse, resultando em seu primeiro livro publicado. 5 minutos, anunciou Mariana, saindo para verificar o público. Tenho algo para você, disse Rafael quando ficaram sozinhos. Um presente de lançamento. Ele tirou do bolso uma pequena caixa aveludada. Inês a abriu para encontrar um delicado broche de prata em forma de livro aberto, um complemento perfeito para o pingente que raramente tirava do pescoço. É lindo, murmurou ela, tocada pelo presente. Abra-o, instruiu Rafael suavemente. Para sua surpresa, o pequeno livro de prata realmente se abria, revelando um compartimento minúsculo onde cabia uma única foto, uma imagem dela com Rafael na Praia do Segredo, captada por Mariana durante uma visita meses atrás. Ambos sorriam, o oceano ao fundo, completamente alheios à câmera, absortos um no outro. Para que sempre se lembre que sua história é preciosa, disse Rafael, todas as partes dela. Inês sentiu lágrimas nos olhos, ameaçando arruinar sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Você sempre sabe exatamente o que dizer para me emocionar antes de um evento importante. Rafael sorriu, ajudando-a a colocar o broche. Apenas dizendo a verdade. Mariana reapareceu, anunciando que era a hora. Com um último beijo e um aperto de mão encorajador, Rafael deixou os bastidores para ocupar seu lugar na plateia. Quando Inês subiu ao palco, foi recebida com aplausos calorosos. Viu rostos familiares na primeira fila. Mariana, a senhora Oliveira, que viera especialmente de Ericeira, Diana, que se tornara uma amiga, e no centro, Rafael, seu olhar transmitindo todo o apoio e amor que ela poderia desejar. Boa noite, começou ela, sua voz encontrando força conforme falava. Agradeço a todos por virem celebrar este momento comigo. Memórias do Mar não é apenas um livro de contos, é uma jornada pessoal. Enquanto continuava seu discurso, Inês refletiu sobre a extraordinária mudança em sua vida. 2 anos antes, era uma garçonete exausta, trabalhando em 2 empregos, seus sonhos cuidadosamente guardados em uma gaveta que pensava nunca mais abrir. Uma simples frase, nunca tive um aniversário, sussurrada a um estranho, desencadeara uma transformação que nem o mais imaginativo dos romances poderia prever. Este livro é dedicado a 2 pessoas, continuou ela, aos meus pais, cujo amor incondicional me deu raízes, e a Rafael Mendes, que me deu asas. Seus olhos encontraram os dele na plateia, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Não era apenas gratidão que Inês sentia, era a compreensão profunda de que às vezes a vida oferece segundas chances através dos caminhos mais inesperados. Após a leitura de alguns trechos e uma breve sessão de perguntas, o evento formal terminou. Inês encontrou-se cercada por pessoas querendo seus autógrafos, uma experiência surreal para alguém que, não muito tempo atrás, servia drinks para autores famosos no Jardim do Mar.
Eventualmente, a multidão dispersou-se, deixando apenas o círculo íntimo de amigos. Rafael aproximou-se, entrelaçando seus dedos com os dela. Orgulhoso de você, nem começa a descrever o que estou sentindo, disse ele suavemente. Nada disso seria possível sem você, respondeu Inês. Rafael balançou a cabeça. Discordo completamente. Tudo isso estava dentro de você, esperando a oportunidade. Eu apenas tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa para testemunhar. Mariana interrompeu o momento. Desculpem, pombinhos, mas os convidados estão esperando na recepção. A autora é necessária para mais autógrafos e socialização. Inês gemeu dramaticamente. A parte que mais temo. Será rápido, prometeu Rafael. E depois tenho outra surpresa para você. Mais surpresas? Você não se cansa delas? Nunca, respondeu ele com um sorriso que sugeria muitos segredos deliciosos. Horas depois, quando o último convidado partiu e o centro foi fechado, Rafael conduziu Inês até o terraço do edifício. Sob o céu estrelado de Lisboa, uma pequena mesa estava posta para dois, com velas, vinho e uma refeição simples, mas elegante. Pensei que merecíamos uma comemoração privada, explicou ele. Sentaram-se, brindando ao sucesso do livro e ao futuro. A conversa fluiu facilmente, como sempre acontecia entre eles, oscilando entre tópicos profundos e momentos de leveza. Em determinado momento, Rafael ficou subitamente sério. Inês, há algo que venho pensando há algum tempo. Algo em seu tom fez o coração dela acelerar. O que foi? Este ano com você foi o mais significativo da minha vida, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Antes de você eu tinha sucesso, mas não propósito. Tinha conquistas, mas não alegria genuína. Ele fez uma pausa, então continuou. Não estou propondo nada convencional. Sei como valoriza sua independência e tudo que conquistou por mérito próprio. Não quero que isso mude. Rafael, interrompeu Inês suavemente, aonde quer chegar? Ele respirou fundo. Recebi um convite para supervisionar um projeto de centros culturais semelhantes ao nosso em várias cidades de Portugal. Significaria viajar bastante no próximo ano. Outra pausa. Gostaria que considerasse vir comigo, não como minha assistente ou parceira profissional, mas como minha companheira de vida. Não era um pedido de casamento tradicional, percebeu Inês. Era algo mais adequado a eles. Um convite para compartilhar não apenas um anel ou um sobrenome, mas uma missão, um propósito. Poderíamos trabalhar juntos, explorar novos lugares, criar algo significativo, continuou Rafael. E no fim de cada dia voltaríamos um para o outro. O convite pairou no ar como uma promessa. Inês pensou em como sua vida havia mudado. Não apenas as circunstâncias externas, mas ela mesma. Havia recuperado partes de si que pensara perdidas para sempre e descoberto novas fortalezas que nem sabia possuir. Sim, respondeu simplesmente, seu coração transbordando de certeza. Sim para a jornada. Sim para o propósito compartilhado. Sim para você. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael valia mais que qualquer declaração elaborada. Levantou-se, estendendo a mão para ela, e juntos aproximaram-se da balaustrada observando a cidade que ambos amavam espalhada abaixo, suas luzes refletindo no Tejo como estrelas caídas. Quem diria, murmurou Inês, recostando-se contra o peito de Rafael, enquanto ele a envolvia em seus braços, que uma simples confissão sobre nunca ter tido um aniversário nos traria até aqui? Talvez não tenha sido a confissão, respondeu Rafael, beijando suavemente o topo de sua cabeça. Talvez tenha sido simplesmente você sendo você. Autêntica, resiliente, extraordinária em sua simplicidade. Sob o céu estrelado de Lisboa, duas pessoas que se encontraram da maneira mais improvável contemplavam um futuro construído não sobre riqueza ou status, mas sobre valores compartilhados e um amor que havia crescido naturalmente, como uma história bem escrita, página por página, capítulo por capítulo, até formar algo belo e completo. E assim como o melhor dos livros, sua história estava longe de terminar. Na verdade, era apenas o início.